Descubra a incrível história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, um plano divino revelado. No terceiro ano de Joaquim, em Ur dos Caldeus, um homem chamado Abraão despertou para um novo amanhecer. As estrelas, que brilhavam intensamente no céu deserto, refletiam o anseio profundo de seu coração por um relacionamento mais íntimo com o Criador. Os templos de sua terra ressoavam com os ecos de adorações a deuses esculpidos, mas Abraão, um comerciante respeitado e temente a Deus, buscava algo mais verdadeiro. Enquanto contemplava o vasto céu noturno, uma voz suave, mas poderosa, soou em seu íntimo: saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:1. O chamado divino o confrontou com uma escolha monumental: abandonar a segurança de suas riquezas e o lugar que sempre conhecera. Perguntas pairavam em sua mente como nuvens no horizonte, mas uma promessa ressoava em seu espírito: ser pai de uma grande nação. Arrebatado pela gravidade do chamado, Abraão decidiu seguir a voz que o guiava, mesmo sem saber ao certo o que o aguardava. Abraão atravessou o deserto, onde cada passo se tornava uma declaração de fé. Ao chegar à terra de Canaã, erguia altares ao Senhor, celebrando a fidelidade de Deus que o conduzia. Contudo, a espera por um herdeiro trouxe um peso ao seu coração. Deus, em sua fidelidade, confirmou a promessa: olha para os céus e conta as estrelas. Gênesis 15:5. A impossibilidade da situação tornou-se o pano de fundo da extraordinária promessa divina. Após muitos anos, a alegria finalmente chegou com o nascimento de Isaque, filho da promessa. Abraão e Sara, apesar da sua idade avançada, viam a realização do que lhes fora prometido. Mas novos desafios surgiram no horizonte. A provação máxima da fé de Abraão se apresentou quando Deus lhe pediu que sacrificasse Isaque, seu único filho. Gênesis 22:2. O coração de Abraão parecia quebrar-se sob o peso daquela ordem, mas sua confiança em Deus predominou sobre sua dor. Caminhando em silêncio até o Monte Moriá, ele levava consigo a resposta silenciosa à pergunta: como posso obedecer a um pedido tão difícil? No clímax da angústia, quando a faca subia em sua mão, a voz do anjo ecoou: Abraão! Abraão! Gênesis 22:11. A mão travada pela fé encontrou a provisão divina: um carneiro preso em um arbusto. Este ato não era apenas uma prova da fé de Abraão, mas o prenúncio de um sacrifício que um dia salvaria a humanidade. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários: qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A história de Isaque se desdobrou com seu próprio teste de fé e desafios, culminando em seu encontro com Rebeca, que o conduziu à construção de uma nova geração. Isaque e Rebeca, com suas alegrias e sofrimentos, traziam uma nova dimensão ao plano divino. E assim o fio da história continua, entrelaçando-se com Jacó, que enfrentou suas próprias batalhas, e que recebeu o nome de Israel após uma luta mantida com um ser celestial. A jornada de Abraão e sua descendência nos leva à inegável verdade: as promessas de Deus são constantes, mesmo em meio à fraqueza humana. A indagação permanece no ar: você está preparado para deixar tudo e seguir o chamado de Deus em sua vida? Que revelações ainda esperam para ser gradualmente desvendadas? A narrativa, assim como as promessas divinas, continua a se desenrolar, despertando em nós uma ansiedade sagrada por conhecer mais do propósito de Deus. Isaque, após o milagre do seu nascimento, crescia sob a bênção de Deus. Mas a paz que reinava em sua vida começou a ser abalada quando a fome assolou a terra de Canaã. Fugindo dessa tribulação, Isaque decidiu ir a Gerar, onde havia um rei chamado Abimeleque. Contudo, antes que ele alcançasse sua nova habitação, o Senhor apareceu a Isaque em uma noite silenciosa, dizendo: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fica nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Gênesis 26:2-3.
A presença de Deus trouxe alívio a Isaque, que temia que a escassez de alimentos fosse um sinal de que a promessa de prosperidade estava ameaçada. Assim, ele permaneceu em Gerar, confiando na fidelidade que sempre o acompanhará. Entretanto, uma nova preocupação surgiu. Isaque, temendo por sua vida, disse a Abimeleque que Rebeca era sua irmã, e não sua esposa. Essa desonestidade trouxe consequências imprevistas, pois o rei, ao ver a beleza de Rebeca, desejou levá-la para ser parte do seu harém. Mas Deus, em sua soberania, interveio e revelou a verdade ao rei. Abimeleque, temente a Deus, confrontou Isaque, perguntando: por que nos fizeste isso? Quase alguém do povo teria deitado com a sua mulher, e terias trazido sobre nós grande pecado. Gênesis 26:10. Isaque, ao enfrentar o rei, percebeu a gravidade de suas palavras e a compaixão de Deus que o protegia, mesmo em sua fraqueza. Abimeleque, ao descobrir o engano, reafirmou a bênção sobre Isaque e deu-lhe segurança, permitindo que prosperasse na terra, afirmando: todos os que tocarem a este homem ou a sua mulher, certamente morrerão. Gênesis 26:11. É assim que, pela graça, Isaque se estabeleceu e prosperou, enquanto sua fé sendo testada, podia finalmente descansar nas promessas de Deus. Nos anos seguintes, Isaque semeou na terra e colheu 100 por um, pois o Senhor o abençoava abundante e visivelmente. Assim, Isaque se tornou grande, e foi tornando-se mais poderoso, até que os filisteus começaram a temê-lo. Eles encheram os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham cavado, e todos estavam preocupados com a ascensão de Isaque. Mas Isaque, sempre em comunhão com seu Deus, se lembrou das promessas e seguiu o caminho da humildade e da sabedoria. Ele não buscou o conflito, mas pediu ao rei Abimeleque: por que viestes a mim, visto que me aborrecestes e me lançastes de entre vós? Gênesis 26:27. A resposta trouxe surpreendente reconciliação. O rei propôs um pacto de paz, reconhecendo a abundância de Isaque como um sinal de bênçãos divinas. E assim, Isaque fez um novo pacto com Abimeleque, que demonstrava sua fé e confiança nas promessas de Deus. Ele construiu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor, estabelecendo sua casa como um lugar de adoração e gratidão. Mas, enquanto a vida de Isaque prosperava, uma sombra se aproximava. O amor de Rebeca por seus filhos, Esaú e Jacó, tornou-se uma fonte de tensão. O maior desafio da família estava por vir, onde escolhas e predileções se tornariam os catalisadores de uma divisão que ressoaria através das gerações. O que se passaria entre Esaú e Jacó? A luta por bênçãos e primogenitura começava. Estaria Deus preparando mais uma vez um plano que rivalizaria com a fé humana? A resposta se escondia em um futuro incerto, onde a soberania divina convergia com as fraquezas humanas, aguardando a revelação do que estava por vir. Enquanto os dias passavam em Gerar, a abundância encontrada na terra de Isaque contrastava profundamente com a crescente tensão que habitava sua casa. A criação de Esaú e Jacó foi marcada não apenas pelo amor de sua mãe, Rebeca, mas também pelas visões e promessas que pairavam sobre eles como sombras dos destinos que aguardavam. Rebeca, percebendo que os meninos eram diferentes, passou a orar, buscando a névoa da sabedoria que Deus poderia conceder. Em seus momentos de oração, o Senhor lhe revelou: 2 povos há em teu ventre, e 2 nações se dividirão de tuas entranhas, e uma nação será mais forte que a outra, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25:23. Foi essa revelação que formou uma base de conflito, um prenúncio da luta que se desenrolaria entre eles. Esaú, um homem de campo, forte e impetuoso, saía frequentemente para caçar, trazendo grande alegria a seu pai Isaque. Por outro lado, Jacó, o homem pacífico, preferia permanecer nas tendas, próximo à sua mãe. A diferença nos destinos de ambos homens começou a se cristalizar. Isaque começou a favorecer Esaú, atraído não apenas por seus golpes hábeis com o arco e flecha, mas também por seu amor pela comida preparada, sempre por mãos amorosas que outrora acariciaram seu próprio ventre. Rebeca, no entanto, tinha seus próprios planos e um amor especial por seu filho mais novo, Jacó. Essa divisão de afeto introduzia incerteza e amargas sementes de rivalidade no coração da família. Certa manhã, depois de uma longa jornada de caça, Esaú voltou para casa, exausto e faminto.
Ao passar por Jacó, que estava cozinhando um ensopado vermelho, implorou: Deixa-me, peço-te, comer um pouco dessa sopa, pois estou muito cansado. Gênesis 25:30. A esperteza de Jacó floresceu nesse momento. Ele exigiu, em troca da tão desejada comida, o direito de primogenitura de Esaú. Esaú, tomado pela fome e desprezando seu legado, disse: Estou a ponto de morrer, para que me serve o direito de primogenitura? Gênesis 25:32. Assim, em um ato precipitado, trocou sua herança sagrada por um prato de lentilhas. Quando Isaque percebeu o que se passava, a tensão aumentou. O coração de Rebeca estava em guerra não apenas com suas predileções, mas com as consequências das ações de seus filhos. Essa troca não era apenas uma mera transação, representava a escolha de Deus em ação, um desenrolar do plano divino que se manifestava nas fraquezas humanas. Os dias passaram, e a ambição e a rivalidade entre Esaú e Jacó cresceram, tornando-se insuportáveis. Um dia, quando Isaque estava velho e com a visão fraca, chamou Esaú para abençoá-lo, passando a herança da família. Mas Rebeca, ao ouvir a conversa, não hesitou, planejou um ardil em que Jacó usaria a pele de cabra para enganar seu pai e receber a bênção destinada a Esaú. Isaque abençoou Jacó com as palavras que selariam seu destino, mesmo sem saber que o enganava. Assim, a divisão foi consumada, e a raiva de Esaú arderia como fogo, transformando-se em um desejo de vingança. Mas o Senhor que acompanhava a linhagem de Abraão tinha um plano soberano em meio ao caos. Antes que a história se desenrolasse, ecoava nas páginas da eternidade uma promessa de redenção, tecida nas ações de homens falíveis. E assim, a narrativa entre os filhos de Isaque levava o futuro a um ponto culminante, onde a luta por bênçãos também traria crescimento, aperfeiçoamento e um renascimento. O favor de Deus repousava sobre Jacó, mas a sombra da desobediência e do engano se aproximava, fraquejando seu espírito e testando a aliança que Deus mantinha com seu povo. Nesse tempestuoso mar de decisões, a pergunta se fazia crescer em respeito à Escritura: qual será o desfecho da bênção roubada? O que isso dirá sobre a promessa feita a Abraão, há muito tempo? As respostas aguardavam, ocultas nas nuvens do divino. Os dias que se seguiram à bênção de Jacó tornaram-se carregados de ansiedade e desconfiança. Esaú, ao descobrir o que ocorrerá, ficou possesso. A ira que ardia em seu peito era um fogo que ameaçava consumir não apenas a sua relação fraterna, mas toda a paz que ainda restava na casa de Isaque. Com o coração dilacerado pela traição, Esaú exclamou: Por acaso não me reservei nenhum favor? Será que não tens, pai, uma bênção para mim? Gênesis 27:38. Isaque, desolado, respondeu: Eu já o estabeleci como senhor sobre ti, e a ele dei por servos todos os seus irmãos. Gênesis 27:37. Esaú, agora verdadeiramente desesperado, planejou um ato de vingança: Eu me avenço contra meu irmão, e seu sangue se espalhará sobre a terra. Gênesis 27:41. Rebeca, percebendo o furor e a determinação de Esaú, rapidamente tomou o partido de Jacó, instruindo-o a fugir. Vá a Harã, para a casa de meu irmão Labão, e ali permaneça alguns dias, até que a ira de teu irmão se desfaça. Gênesis 27:43, disse ela, sabendo que a proteção de seu filho dependia de distância. Assim, sob a mira do destino e a trama divina, Jacó partiu com o coração pesado. Ele carregava não apenas a bênção, mas também o peso da culpa e a ausência do amor paterno. Em sua partida, o céu parecia silencioso, revelando a gravidade de sua situação enquanto as estrelas interferiam através da escuridão da noite. À medida que caminhava, o Senhor concedeu a Jacó uma visão notável, um sonho em que uma escada se erguia desde a terra até o céu, com anjos subindo e descendo. E embora a cena fosse gloriosa, a voz do Senhor o surpreendeu ainda mais: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual estás deitado, a te a darei, e a tua descendência. Gênesis 28:13. A promessa que antes parecia distante agora se tornava uma realidade palpável para Jacó. No entanto, o medo e a solidão se entrelaçavam em seu coração. Se Deus estiver comigo, ele questionou, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e vestes para vestir, então,
o Senhor será o meu Deus. Gênesis 28 2.20-21. Jacó, no entanto, estava prestes a descobrir que a jornada da vida raramente é linear. Os desafios que surgiriam moldariam seu caráter de maneiras que ele não poderia imaginar. Quando ele chegou a Harã, a casa de Labão o recebeu com estranheza e carinho, mas o passado ainda o seguia como uma sombra. A luta interna que se estabelecia dentro de Jacó dizia respeito não apenas às consequências de suas ações, mas também à fidelidade de Deus à sua promessa. Labão, que percebeu a habilidade de Jacó, tornou-se um homem de negócios astuto, trajando a bondade e a crueldade como seus amigos. Os anos que se passariam ali seriam de provações e aprendizados. Mas a pergunta ressoava na alma de Jacó: o que Deus tinha reservado para ele enquanto as bênçãos prometidas se entrelaçavam e se tornavam mais complexas? E com cada passo, a incerteza aumentava. De um lado, o desejo de redimir-se e se tornar um homem melhor, do outro, os ecos de um passado de engano. Assim, em meio a esse cenário de transição e busca, um novo fio do plano divino começava a se tecer. Ali, entre a influência do tio e as consequências de sua própria história, revelações estariam por vir, e o tesouro oculto de Deus aguardava à vista. Qual seria a transformação que o Senhor reservaria para o homem que havia enganado seu pai e usurpado seu irmão? A promessa feita a Abraão e seu descendente aguardava, envolta em mistério e luz. Os dias que se seguiram à chegada de Jacó em Harã foram repletos de expectativas e incertezas. Labão, seu tio, observava-o com astúcia, reconhecendo a habilidade que Deus tinha colocado nas mãos do jovem. A terra estava cheia de pastagens exuberantes e rebanhos robustos, o que prometia prosperidade àqueles que soubessem administrar bem as bênçãos divinas. Mas para Jacó, essas bênçãos eram uma dupla espada. Enquanto ele procurava um lar e uma nova identidade, também se via aprisionado pelos conflitos de um passado que o perseguia como uma sombra. Labão, ansioso por ter um aliado que pudesse administrar suas posses, fez uma proposta intrigante a Jacó: por quanto me servirás? Gênesis 29:15. O coração de Jacó, turvado pela culpa e pelo anseio de retribuição, encontrou na oferta do tio uma oportunidade de recomeço e redenção. Ele respondeu à proposta com sincera determinação, oferecendo-se para trabalhar 7 anos em troca da mão de Raquel, a filha mais nova de Labão, a quem imediatamente se apaixonara. Assim, os anos passaram, e Jacó labutou arduamente para resolver sua dívida. Mas Labão, um homem astuto que sabia dos valores da ingenuidade, teve sua própria agenda. Na noite do casamento, quando a alegria e as celebrações envolviam o ambiente, Labão colocou Lia, a filha mais velha, diante de Jacó. Ao acordar, e reconhecendo a traição, Jacó foi tomado por uma onda de desespero e clamor. Que feito é este que me fizeste? Gênesis 29 2.25. O eco de seu questionamento ressoava não somente em seu lar, mas em sua própria alma, como se Deus falasse a ele através das ações de Labão, confrontando sua própria deslealdade. Labão, em sua astúcia, apenas sorriu e respondeu: não é costume em nossa terra dar a mais nova antes da mais velha. O tempo se tornava um cirurgião afiado, cortando e moldando Jacó, revelando que estava profundamente entranhado em seu ser. Ele teve que trabalhar outro período de 7 anos para finalmente unir-se a Raquel, mulher de seu coração. Mas mesmo em meio a essa adoração, uma transformação estava em curso. As composições das famílias em Harã eram um espelho da luta interna de Jacó. Com a rivalidade entre Raquel e Lia, sua vida tornou-se um campo de batalha onde ciúmes e rivalidades afloravam. Cada filho que nascia a seus filhos, bem como os filhos de Lia, trazia consigo o peso da expectativa e da bênção. Foi nesse cenário tumultuado que Deus começou a conceder a Jacó filhos, como se para lembrar a ele da aliança que havia feito com Abraão e Isaque. Mas o desafio espiritual continuava. E assim, um homem que havia começado sua jornada fugindo da culpa agora se via dentro de uma casa cheia de conflitos, onde ninguém estava livre de suas próprias imperfeições. As promessas de Deus eram como um canto suave que, mesmo em meio ao clamor dos conflitos familiares, echavam no coração de Jacó. Ele começava a experimentar um novo nível de presença divina, o qual despertava nele a realização de que sua jornada ainda não havia terminado. Precisava trabalhar para se tornar não apenas um patriarca, mas um homem de Deus,
um servo dedicado que aprenderia a confiar ilimitadamente no Senhor. E assim, a vida de Jacó em Harã tornou-se um desafio constante de perseverança, aprendizado e descoberta. Ele questionava a Deus, ansiava por respostas e buscava reconciliação com seu passado, sabendo que em cada etapa estava envolto no plano soberano de Deus. Uma nova fase estava prestes a se desdobrar. Enquanto Jacó buscava entender seu lugar na narrativa divina, um encontro inesperado se aproximava. O que Deus faria a seguir em sua vida? A pergunta pairava no ar, assim como a promessa de que o destino de Jacó não estava em suas mãos, mas nas mãos do Criador. A história estava longe de terminar e, em breve, ele teria de confrontar não apenas seu passado, mas também o irmão que havia deixado para trás. Os dias que se seguiram à união de Jacó com Raquel e Lia foram repletos de intensos desafios e lições espirituais. Ele se via em um emaranhado de relações complexas, onde a alegria da paternidade se misturava ao amargo sabor da rivalidade entre suas esposas. Cada filho que nascia parecia ser uma nova esperança, mas também um novo campo de batalha não apenas entre irmãs, mas dentro do próprio coração de Jacó. O Senhor, em sua soberania, utilizava essas circunstâncias para moldar Jacó, revelando ao homem que ele precisava se tornar. Enquanto Lia dava à luz filhos, Raquel sentia-se como uma terra seca, ansiando pelas bênçãos da maternidade. Dai-me filhos, senão morrerei. Gênesis 31, clamou em desespero. Ouvindo as súplicas de sua esposa preferida, Jacó se animou a buscar uma solução. Mergulhou em um labirinto de propostas e rivalidades, levando Lia e Raquel a oferecerem suas servas para gerar descendentes. Assim, foram gerados mais filhos, cada um trazendo um novo ciclo de tensão e competição à casa. No entanto, as bênçãos de Deus sobre Jacó estavam em manifestação até mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Deus viabilizou que Lia, a desprezada, fosse uma porta de esperança. O Senhor observava cada lágrima de Raquel e cada suspiro de desilusão, e como um escultor habilidoso, ele começava a moldar um caráter forte e resiliente em Jacó. Certa noite, após um dia de trabalho exaustivo além dos rebanhos, o Senhor apareceu a Jacó em sonho, revelando um plano que se estendia muito além das rivalidades familiares e das desilusões passageiras. Em visão, uma escada chegava ao céu, com anjos subindo e descendo, e o Senhor declarou: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, a te a darei e a tua descendência. Gênesis 28:13. Ao ouvir essas promessas, o coração de Jacó pulsou. Ele compreendeu que ainda havia algo muito maior em jogo. Consciente das promessas divinas, Jacó visualizava seu futuro diante de si. Por meio de seus filhos, obteria a bênção da linhagem prometida, mesmo no fulgor exigente de seu cotidiano. Entretanto, não havia tempo para descanso, pois Labão, buscando enriquecer ainda mais, vivia com astúcia, manipulando o destino de Jacó em busca de lucro. A tensão constante entre Jacó e seu tio era palpável, criando uma nuvem de incertezas sobre o futuro. Deus não estava distante de suas lutas. Ao contrário, ele estava ao lado de Jacó, guiando-o através das tempestades de sua vida. Ele houve desfechos e reviravoltas que estavam prestes a se revelar, mostrando a Jacó que a jornada pela qual passava era moldada para algo mais sublime. Era um caminho de tempo divino, onde o clamor de Raquel seria ouvido e as promessas de Deus não falhariam. No entanto, a perseverança de Jacó seria testada mais uma vez em um confronto com Labão, que se tornava mais hostil à medida que os rebanhos de Jacó prosperavam. O tempo levava o homem a um ponto de ruptura, onde as promessas imperativas de Deus começavam a fazer sentido. O horizonte se erguia acima das montanhas, e a luz de um novo amanhecer tornava-se visível. Assim, enquanto Jacó buscava entender os propósitos divinos em meio ao turbilhão da vida, a pergunta permanecia: como enfrentaria os desafios que se aproximavam, culminando com a iminente confrontação com seu passado, seu irmão Esaú? O plano soberano de Deus se desdobrava, e a resposta às suas ansiedades e medos estava prestes a ser revelada, moldando não apenas seu destino, mas o de toda uma nação. Os ventos sopravam pesados sobre as pastagens onde Jacó pastoreava os rebanhos sob o olhar atento de seu tio Labão. Sentindo a tensão no ar, Jacó decidiu que era hora de buscar uma resposta definitiva para seus dilemas e os desafios que o rodeavam.
Com a mente em conflito, refletia sobre os compromissos de Deus com sua linhagem. Sabia que o Senhor já havia confirmado sua promessa de que, de sua descendência, formaria uma grande nação. Uma noite, enquanto olhava para as estrelas que iluminavam o céu, a lembrança do sonho na escada voltou à sua mente. A palavra de Deus ecoava poderosamente: sabe que eu estou com você e que onde quer que você vá, eu te guardarei. Gênesis 28:15. Essa certeza de que o Senhor o acompanhava em cada passo fez seu espírito ter esperança, mas a incerteza sobre como se separar de Labão perturbava seus pensamentos. Ele sabia que a hora de partir estava próxima. Com um coração pesado, Jacó herdou conflitos enquanto ponderava como explicar sua partida a Raquel e Lia. Na manhã seguinte, antes do despertar da manhã, Jacó decidiu se reunir com suas esposas, convocando-as para uma conversa que poderia mudar o curso de suas vidas. Minhas amadas, começou, agachando-se diante delas, eu tenho visto o rosto de meu Deus e o que ele tem me ensinado. Os rebanhos têm prosperado, e o Senhor tem cumprido suas promessas. No entanto, não posso mais ficar com Labão, pois ele tem se tornado duro comigo. O olhar esperançoso de Raquel e Lia refletia a luta interna que cada uma enfrentava por seus filhos e pelo amor de Jacó. Com lágrimas surpresas, Raquel respondeu: Jacó, queremos o que é melhor para você. Abaixo das tensões, sabemos que o Senhor é fiel e que seu plano é maior do que nossas dificuldades. Se você acredita que devemos partir, então nos unimos a você. Lia assentiu, sua voz carregada de determinação: vamos fazer o que o Senhor tem preparado para nós. Com a certeza de que a partida seria marcada por novos desafios, Jacó tomou coragem, organizou seus bens e preparou os animais para a viagem. O caminho à frente estava repleto de perigos, mas os corações de sua família estavam unidos em busca da terra prometida. Na calada da noite, quando todos ainda dormiam, Jacó sussurrou palavras de esperança a Deus: Senhor, tu que me guiaste até aqui, prostrado diante de ti, entrega-me a sabedoria necessária para enfrentar Esaú, meu irmão. Sei que as feridas daquele que me feriu permanecem abertas, mas clamo para que o reencontro seja pela paz e não pela guerra. Sobre essa súplica, o Senhor respondeu a Jacó em um vislumbre de luz. Em uma visão, olhou para sua própria imagem refletida em águas cristalinas e lembrou-se de que sua jornada não era apenas sobre sua própria redenção, mas sobre o futuro dos filhos de Israel. Antes que a noite se despontasse, o Senhor inclinou-se sobre Jacó e o fortaleceu, prometendo que uma nova era se aproximava, onde os sonhos de Deus começariam a florescer. Na manhã que se seguiu, ao amanhecer, Jacó olhou para o horizonte e notou que nuvens se formavam. Ele sabia que a tempestade estava por vir, não só nas condições climáticas, mas em seu próprio coração. A iminente conversa com Esaú pairava como um peso sobre seus ombros. Era necessário que ele se preparasse para o confronto que se aproximava e que, assim como um novo amanhecer, poderia trazer não só desafios, mas transformações. Enquanto caminhava com valentia, uma voz sussurrou em seu espírito: o que é a vida sem um propósito? E então, na profundidade de seu ser, Jacó sentiu que o propósito de Deus se erguia, pronto para ser revelado. Ele compreendeu que não lutaria apenas contra seu irmão, mas contra o que havia perdido e o que ainda poderia ganhar com a incompreensão do passado. Estava prestes a experienciar a intensificação do plano soberano de Deus, que se revelaria em sua vida. De pé, decidindo que a renovação viria da coragem de enfrentar seus fantasmas, Jacó se preparou para o que estava por vir. A pergunta ainda pulsava no espaço de seu espírito: que novo capítulo aguardava a linhagem da promessa? As respostas de Deus estavam se aproximando com a força das tempestades que se formavam, preparando Jacó para uma fresca manifestação da graça divina. Enquanto o dia avançava com uma luz incerta, Jacó organizou seus pensamentos e preparou-se para o encontro com Esaú. A distância entre eles parecia cada vez mais uma linha tênue, onde a tensão da história familiar se entrelaçava com a expectativa do futuro. Com sua família ao redor, ele parou, respirou fundo e olhou para os rostos de Raquel e Lia, buscando neles uma fonte de coragem. Se o Senhor estiver comigo, nada temerei, Jacó murmurou para si mesmo, lembrando-se das palavras de Deus que ainda ressoavam em seu coração. Fazendo um gesto de bênção, ele se preparou para dividir o seu rebanho, enviando precedentes à frente como um gesto de paz. Se meu irmão me recebe bem,
que possamos finalmente ser reconciliados. Mas se não, Senhor, que tua vontade seja feita. Jacó enviou grupos de servos à frente, cada um carregando presentes para Esaú, cabras, ovelhas, bois e jumentos, no intuito de apaziguar o coração de seu irmão. Cada entrega era uma oração silenciosa, um apelo à misericórdia do passado. O medo tentava tomar conta de seu espírito, mas o desejo de restaurar laços familiares era mais forte. À medida que a noite se aproximava, a ansiedade crescia em seu interior. Sob a luz da lua, ele permaneceu em um vale solitário, onde a presença de Deus parecia palpável. Encaminhou-se para a beira do rio Jaboque, apenas ele e os próprios pensamentos. Ali, em profunda solidão, ele começou a clamar ao Senhor. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, escuta minha súplica. Eu não sou digno de todas as tuas mercês, mas estou buscando tua graça infinita. Naquela noite eletricamente carregada de tensão e expectativa, o destino de Jacó se entrelaçou com um visitante inesperado. Um homem apareceu lutando com Jacó até o romper do dia. O conflito parecia ser mais do que uma simples luta física, era um combate de almas, um confronto entre o homem e a sua história. No calor da batalha, Jacó se lembrou da promessa: serei o pai de muitas nações, Gênesis 17:4. Era uma luta para se tornar quem Deus o havia chamado para ser, um desejo de transformação e redenção. Deixa-me ir, porque já o dia clareia, disse o homem, enquanto o esforço de Jacó fazia sussurrar dor ao sentir a contusão na coxa. Mas Jacó resistiu, segurando firme o homem: não te deixarei ir, se não me abençoares. O confronto se tornava um ato de fé desesperada e verdadeira. Acreditava que a bênção de Deus era o que lhe permitiria enfrentar o futuro incerto que o aguardava, especialmente o encontro com Esaú. Qual é o teu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele, consciente do peso que seu nome carregava, significando o enganador. E então, o homem declarou: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e com homens, e prevaleceste. Gênesis 32:2.28. Nesse momento, Jacó percebeu o fundamento do seu novo nome, era um simbolismo do que estava por vir. Ele teria que lutar por sua bênção, símbolo do renascimento e do novo propósito que Deus tinha para sua vida. Era um sinal de transformação. Enquanto a luz do dia começava a clarear o céu, ele sentia que divisões antigas estavam se dissolvendo no calor da iluminação que surgia. Diante disso, Jacó, agora Israel, conhecendo finalmente uma nova identidade, ergueu-se e partiu para se encontrar com seu irmão. E, ao mesmo tempo, no seu caminho, a pergunta ecoava: estaria Esaú disposto a encontrar a paz ou a retribuição? O plano soberano de Deus ainda estava em ação, e Jacó estava prestes a descobrir a surpreendente resposta que moldaria o futuro de sua linhagem. Enquanto o sol surgia após uma noite de luta e transformação, Israel caminhou com o coração ainda palpitante, dividido entre esperança e temor. A paisagem que se desenrolava à sua frente refletia o estado de sua alma: montanhas majestosas, vales profundos, e o rio Jaboque, que agora parecia um emblema de seu renascimento. Reuniu coragem ao perceber que chegava o momento de enfrentar o passado, não mais como um enganador, mas como um príncipe diante de Deus. Ele olhou para os grupos de suas esposas e filhos, que o aguardavam ansiosamente. Deus está conosco, murmurou, sentindo a força que emanava de sua nova identidade. Com um gesto firme, ele formou seus filhos e esposas em grupos para que se preparassem para o encontro, assim como as tribos de Israel viriam a se dispersar. A cada um deles, ele lhes disse: fiquem alertas e mantenham o coração firme. Este dia será o início de algo grande. Quando Israel avistou Esaú ao longe, montado em um cavalo e acompanhado por 400 homens, o peso de sua decisão começou a lhe assentar sobre os ombros. A lembrança das palavras que o homem, que havia lutado com ele, dissera ecoaram em sua mente. Não temerei, pois o Senhor é minha luz e salvação, a quem temerei? Salmos 27:1. Assim, Israel inclinou a cabeça e se prostrou 7 vezes, demonstrando respeito e humildade, um ato de paz que esperava apaziguar o coração de seu irmão. À medida que Esaú se aproximava, Israel sentiu seu coração apertar.
O olhar de Esaú estava envolto em um misto de raiva e surpresa ao ver seu irmão após tantos anos de separação. Contudo, quando Esaú desembarcou e correu em sua direção, o que se desdobrou diante de Israel era algo além do que esperava. Esaú o abraçou fortemente, suas lágrimas misturando-se com a poeira do caminho. Um perdão em vez de uma retribuição, Israel pensou, o alívio inundando seu ser. Meu irmão Esaú disse, com uma voz trêmula de emoção, o que são todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? Israel respondeu, são presentes para ti, meu senhor, como sinal de que busco encontrar graça em teus olhos. Esaú olhou para os rebanhos com apreço, mas respondeu, eu tenho suficiente, meu irmão. O que tenho é teu, porque já encontrei paz. Mas o coração de Israel ainda estava inquieto. Ele sentia a mão de Deus operando ali, mas havia um mistério que o cercava. Ele estava prestes a entender que essa reconciliação era apenas parte da tapeçaria divina que formava a história de sua linhagem. Deus não apenas o transformará, mas também preparava o caminho para a nação que surgiria de seus descendentes. Por favor, aceita este presente de minha mão, pois vi o teu rosto como se visse o rosto de Deus e me recebeste com amor, disse Israel, enquanto oferecia os rebanhos a Esaú. O irmão relutou, mas finalmente aceitou, reconhecendo a transformação que havia ocorrido em seu irmão. Então, após um breve momento de cura, Esaú olhou para Israel com um mistério em seus olhos. Eleve-se e vem viver conosco, disse Esaú em um tom de convite. Contudo, Israel, agora cheio da sabedoria adquirida através de sua jornada, respondeu, seguirei até o lugar que o Senhor me mostrar, pois ainda há um caminho para eu percorrer. O que está à frente, precisarei entender. As promessas de meu Deus ainda não se cumpriram completamente. Com isso, os dois se separaram, cada um seguindo seu caminho, mas as palavras de Esaú ecoaram em Israel. A jornada estava apenas começando, e um novo plano divino estava prestes a se revelar, um caminho de bênçãos que moldaria não apenas suas vidas, mas toda uma geração. O plano soberano de Deus não havia terminado, pois muito mais estava reservado para a história do povo que sairia da linhagem de Israel. A jornada de Israel continuou sob a luz da promessa, mas o coração ainda ressoava as experiências vividas. Enquanto caminhava para o desconhecido, a terra que seus pés pisavam ecoava a história da redenção, da luta e da transformação que Deus estava realizando nele e através dele. Ele sabia que seu novo nome representava mais do que uma mudança de identidade, era um chamado a se tornar um líder, um patriarca que carregaria a responsabilidade de um futuro glorioso. Depois de se separar de Esaú, Israel estabeleceu-se em Siquém, onde imediatamente ergueu um altar ao Senhor e invocou o nome do Altíssimo, reconhecendo a mão de Deus em sua vida. Ao olhar ao redor, contemplando a fértil terra de Canaã, a promessa que anteriormente parecia tão distante agora se tornava palpável. Mas o eco do passado ainda murmurava em sua mente, como um lembrete das fraquezas humanas que sempre ameaçam obscurecer a presença divina. Logo, a vida em Siquém se envolveu em novas tensões. Os filhos de Israel, guiados pela ambição e rivalidade entre si, por sua vez, também tiveram que enfrentar os desafios que a complexa dinâmica familiar impunha. A herança que Israel trazia não se limitava somente a bênçãos, mas também a conflitos e lições de vida. Entre eles, um desejo fervoroso brotava no coração de um de seus filhos, José, o filho de Raquel, que tinha sonhos grandiosos. Ouvindo despontar o dia em suas visões, ele anunciou, vejam, eu sonhei que estávamos atando feixes no campo, e de repente meu feixe se levantou e permaneceu de pé, enquanto os feixes de vocês se inclinavam diante do meu. Gênesis 37, 7. A reação de seus irmãos foi imediata e hostil, a rivalidade todo o peso de um passado carregado de ressentimentos. O ciúme dos irmãos culminou em uma explosão trágica de raiva. José foi vendido como escravo, lançado à escuridão da prisão do Egito, à ausência de liberdade, mas mesmo neste abismo, a providência de Deus não abandonava seu eleito. No silêncio e sofrimento, José começou uma jornada que moldaria não apenas seu futuro, mas o de toda a família de Israel. Enquanto isso, a fome assolava a terra de Canaã, e Israel, preocupado com seus filhos e com a escassez de alimento, enviou-os ao Egito em busca de socorro. Sem saber que seus caminhos se entrelaçariam de maneira extraordinária, a viagem dos irmãos, repleta de expectativa,
os levaria à face do próprio José, agora vestido de honra e poder. A história de José se manifestava como uma poderosa ilustração do plano de Deus, onde as traições do passado e os tormentos pessoais se transformavam em bênçãos para muitos. Quando os irmãos se apresentaram diante do governador, José reconheceu-os imediatamente, mas eles não podiam reconhecê-lo. Uma semente de retribuição e perdão germinava, mesmo no coração daqueles que tinham se voltado contra ele. Sou eu, José, aquele que vocês venderam, disse ele, em um momento de revelação eletrizante. As lágrimas brotaram e os medos se entrelaçaram no espaço sagrado do arrependimento e da reconciliação. A providência de Deus, que parece emaranhada nas fraquezas humanas, estava prestes a se revelar em todo o seu esplendor. O plano soberano de Deus, que tinha sido costurado através de gerações, se desdobrava com força. Era uma tessitura mágica onde cada dor era um degrau e cada desventura era, inegavelmente, parte do jantar da salvação. A pergunta pairava no ar: o perdão seria suficiente para restaurar a unidade da família? As promessas de Deus ainda estavam aguardando seu cumprimento em meio ao cenário de suas vidas. E assim, enquanto as histórias e os destinos se uniam em um ato de redenção, o que viria a seguir na narrativa da família de Israel continuava a se desenrolar com potencial ilimitado e esperança pungente. Que transformações ainda se revelariam nas alianças tecidas pela mão do Criador? O eco da soberania divina ressoava no coração de cada um, revelando que o propósito de Deus, mesmo em meio ao sofrimento e ao caos, sempre iria nos conduzir à luz.